E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e eu esperei 4 anos pra poder falar desse livro. Gente, que sofrimento que foi na minha vida esperar 4 anos pra esse livro finalmente sair no Brasil e eu poder efetivamente falar dele aqui. Eu já falei dele aqui em algumas listas, em vídeos de leituras, etc, lá na época que eu li em 2020, mas desde então eu não vinha falando sobre ele no canal porque eu acho sacanagem, né? Ficar falando de livro em inglês o tempo todo. Muita gente, a maioria das pessoas não lê em inglês. Não adianta fazer um vídeo específico, uma resenha, etc, muito elaborada, porque as pessoas não vão assistir. Já é difícil assistir resenha. Ainda resenha de livro que não saiu em português, muito difícil. Mas finalmente a gente tem em mãos agora Nadando no Escuro, de Thomas Jedrzejewski. E eu vou poder falar desse livro aqui, entrar em mais detalhes e tal. Logicamente, é sem spoiler. O propósito aqui desse vídeo não é ter spoiler, mas eu quero trazer uma pequena discussãozinha sobre comunismo. Já, daqui a pouco, mais pra frente, eu quero fazer essa discussão. Ela não é um spoiler, mas eu acho importante ter essa conversa, porque assim que eu comecei a falar desse livro, né, do lançamento dele no meu Twitter e tal, eu recebi uma mensagem que falava assim: esse é aquele livro que faz uma propaganda anticomunista? E eu acho que essa é uma frase muito complicada, e eu acho que a gente precisa conversar sobre ela com muita calma, com muito cuidado, pra gente nem julgar o livro incorretamente, nem ter uma atitude preconceituosa e acabar não pegando o livro pra tirar suas próprias conclusões. Então eu queria muito fazer algumas reflexões aqui já sobre esse assunto. Mas primeira coisa, quero contar pra vocês um pouco da sinopse desse livro e também contar pra vocês o que aconteceu, por que esse livro saiu agora, o que rolou nesse tempo todo, qual foi a minha parcela de responsabilidade em fazer com que Nadando no Escuro fosse publicado no Brasil. Bom, então eu já vou começar a contar mais ou menos como as coisas surgiram lá atrás em 2020, a gente entra na sinopse, aí eu conto o que rolou nesses últimos tempos aí pra esse livro sair. Em 2020, estávamos ali começando a pandemia, foi bem ali por volta de abril, eu acho, que eu comprei esse livro. Eu tava acompanhando alguns canais literários naquela época, internacionais, alguns canais gringos do BookTube, né, do BookTube gringo, e eu comecei a ver uma movimentação envolvendo esse livro chamado Swimming in the Dark. E aí, na época, eu adorei a capa do livro e tal. Eu falei, bom, vou ler esse livro, lançamento e tal. Se eu gostar dele, quem sabe em algum momento ele chega no Brasil, eu já vou ter lido esse livro, e aí, né, eu vou ter um assunto legal, trazer essa tendência, aquela coisa toda. Resolvi ler esse livro, lá em 2020, né, no começo da pandemia. Lembrando também, eu já falei disso algumas vezes aqui, mas sempre tem gente nova, eu dei uma pausa na minha vida literária e também na minha vida do canal, ali no 2019 até o começo da pandemia, porque eu tava muito enrolado no meu trabalho anterior, e aí eu precisei focar no meu emprego naquela época. Só que quando veio a pandemia, né, a gente ficou com muito tempo em casa. Me deslocava pra trabalho, não ia pra academia, né, a gente não saía final de semana, então eu acabei ganhando muito tempo pra voltar a ler, voltei a ler, e aí voltei a fazer vídeo porque voltei a ler e fiquei muito animado com as minhas leituras. E esse livro foi um dos grandes motivadores ali da minha volta à vida literária. Comprei o e-book desse livro, li o e-book e amei. Comprei o livro físico, que tá por aqui em algum lugar, peraí. A minha cópia física de Swimming in the Dark, capa dura, etc, que eu comprei naquela época exatamente porque eu li o e-book e amei. E aí eu falei, bom, então eu quero ter o livro físico na estante, pra vocês verem que não é de agora o meu prazer, a minha paixão por esse livro. E aí fiz essa leitura, falei dela aqui no canal, é vídeo de leituras, etc. Morreu o assunto. Passaram anos e nada aconteceu. Eu lembro de ter falado de Swimming in the Dark pra alguma outra marca, alguma outra editora, mas nunca o negócio foi pra frente. Até que, agora em 2023, na Bienal do Rio de Janeiro, logo ali no primeiro, no segundo dia, acho que foi no primeiro dia que eu fui na Bienal, eu tava passeando e tal, e a Astral Cultural, que é a editora que tá publicando o livro, é uma editora que eu comecei a ter um relacionamento bem próximo ali da Bienal. Foi quando eu mandei um e-mail pra eles, perguntando se a gente não fazia um vídeo sobre o Já Que Você Perguntou, que era um livro que eu tinha lido, tinha adorado, e ele tava, né, sendo lançado. E aí, na época, eles até falaram, vamos fazer desse de Já Que Você Perguntou e vamos falar de Cleópatra e Frankenstein também. Também tem um vídeo aqui de Cleópatra e Frankenstein no canal. Eu amo, um dos meus livros favoritos da vida. E Já Que Você Perguntou também é um livro que eu gosto muito, fiz vídeo pras outras redes, um vídeo mais curto. E a gente tava começando um relacionamento ali, e aí chegou na Bienal, eu tava querendo encontrar com eles, conversar com eles, ver eles pessoalmente, etc. E aí, a Natália, que é editora da editora, ela é editora da editora, a pessoa que basicamente decide os títulos, compra os títulos, trabalha os títulos nacionais também dentro da editora e tal, ela veio falar comigo, se apresentou e tal, e a gente tava conversando. Eu me lembro exatamente dessa conversa, a gente tava pertinho do stand da estante virtual. A gente tava ali na frente, né, no momento ali de conversas e tal, com outras pessoas, e a gente tava conversando, e ela falou isso pra mim, Paulo, você tem algum livro, assim, que você acha que não tem no Brasil, que você já tenha lido gringo, que você acha que faria sentido
sentido trazer esse livro pro Brasil? E aí, eu não me lembro se foi o primeiro que eu falei ou se foi o segundo. Eu falei, cara, tem um livro que chama Swimming in the Dark. Eu amo esse livro. E eu não sei porque ele nunca saiu no Brasil e tal. Lembro que ele teve uma repercussão na época que ele lançou lá fora, nos Estados Unidos, mas ele nunca saiu aqui. E aí ela falou, cara, eu tô com esse livro na minha mesa e tal. Eu tava pensando sobre esse livro mesmo. Que legal você saber do feedback. Aí eu comecei a conversar com ela sobre o livro e tal. Vou ver o que eu consigo. Se a gente conseguir mesmo, se rolar, né, tudo isso, porque tem toda uma questão financeira, artística, etc. A gente fecha o livro. Passou um tempo e aí ela me avisou, mandou mensagem, falou, cara, vai rolar, fechamos o Swimming in the Dark. Eu fiquei, cara, que foda, né? Tipo, eu esperei tanto pra ver esse livro aqui e, tipo assim, aquela conversa na Bienal foi um dos motivos, um dos fatores que fizeram ela comprar esse livro. Eu sei também que teve uma conversa que ela teve com a Liv, resenhas, eu acho que elas se encontraram num ônibus, sei lá, em algum momento da vida, provavelmente pós-pandemia, porque, né, na época que eu li o livro não tinha nem ônibus, tipo, podia andar de ônibus. Deve ter sido ali 2021, 22, sei lá, que elas se encontraram sem querer na rua e aí conversaram sobre o livro, mas aquela conversa da Bienal foi um dos motivos ali que, né, seguiu com a compra do livro. Depois ela até me convidou pra escrever o texto do livro, eu não consegui fazer, a Liv fez. Fiquei mal porque, assim, eu sou muito chato, né? Eu falei, cara, eu só vou escrever um texto pro livro se eu reler esse livro, porque eu li em 2020, estamos em 2024, não me sinto apto a colocar pra fora um texto legal sem eu estar ali no calor da leitura, né? E aí eu falei, cara, eu preciso reler o livro, eu não vou ter tempo e tal. E aí, tipo, não fiz. Uma pena. Queria muito ter o meu nome aqui também, né, escrito fisicamente no livro. Se rolar uma próxima edição aí, estou sempre aberto. Mas fiz a tal releitura do livro agora. E assim, gente, pra mim exatamente foi como em A Palavra Que Resta, do Stênio Gardel. A releitura desse livro me fez amar ele mais ainda do que eu já amava. Assim, eu relembrei tudo. E assim, eu peguei tantas outras nuances que eu acho que eu não peguei da primeira vez que eu li em inglês e tal. Então assim, foi muito bom. Valeu muito mais a pena essa releitura. Bom, vamos lá. O que Nadando no Escuro tem de história? A gente vai conhecer um personagem chamado Ludwig. Ludwig. Ele é um personagem polonês, esse livro se passa na Polônia. O autor, ele é alemão, tô até vendo aqui certinho pra não falar certo pra vocês. O autor, ele é alemão, mas ele é filho de pais poloneses e ele já morou em vários países, inclusive na Polônia também. E o nosso cenário aqui é a Polônia dos anos 80, porque o personagem principal, se eu não me engano, ele nasce no final dos anos 60, mas esse livro, ele se passa grande parte dele nos anos 80. Antes, inclusive, de falar do que aconteceu na Polônia, é importante lembrar que esse livro começa com a gente entendendo que o personagem principal não mora mais na Polônia. Ele tá nos Estados Unidos e ele tá fazendo uma reflexão sobre a vida dele. E esse livro, ele é escrito em, que a gente diz de vez em quando, em segunda pessoa, porque ele tá falando eu, mas ele escreve muito pra um você. Então é como se fosse uma carta, como se fosse um texto que ele escreve pra uma outra pessoa, que a gente já vai saber quem é essa outra pessoa já já. Então é importante saber isso pra gente entender que ele já não está mais na Polônia na hora que ele começa a escrever a história dele. Mas aí ele vai relembrar a vida dele inteira, né, dele morando na Polônia, e a gente começa a perceber ali toda a importância da Polônia pro governo nazista. Até porque, por exemplo, pra quem não se lembra, Auschwitz ficava na Polônia, né? Um grandíssimo campo de concentração. Pra quem não viu agora, inclusive, o Zona de Interesse, o filme que se passa na Polônia, inclusive ele é de produção polonesa. Então a gente começa ali no primeiro capítulo desse livro, a gente começa a perceber as influências que o nazismo teve na Polônia e depois da entrada da União Soviética. A Polônia não pertenceu à União Soviética, isso tudo também foi muito interessante porque eu fui aprendendo ao longo do livro e depois que eu terminei o livro eu fui pesquisar um pouco mais. A Polônia, ela não pertenceu à União Soviética, mas a União Soviética basicamente governou a Polônia, né? Os soviéticos, eles entraram no país e eles governaram o país por um bom tempo, até que em 1991, isso foi dos anos 40 até os anos 90, em 91 eles conseguiram a independência da Polônia, o país virou uma democracia, etc, soberano e tal, mas a Polônia teve muitas idas e vindas de território, já teve um momento em que ela desapareceu completamente, parte do território foi considerado Rússia, outra parte, se eu não me engano, foi considerada Alemanha, depois voltou a existir um território, mas aí governado pelos soviéticos, e depois hoje, né, a Polônia é um país independente, soberano, etc. Mas enfim, nos anos 90, Ludwig, ele tá terminando a universidade. Para terminar a universidade, você precisa ir para um acampamento, é uma coisa que era obrigatória naquela época. É meio que para você aprender a plantar, a colher, até essa vida do campo, entender como as coisas são feitas, como as coisas acontecem, né, a coisa toda da natureza, era uma coisa muito importante pro governo soviético
soviético naquela época. Então todo mundo, quando ia se formar na universidade, obrigatoriamente você tinha que ir pra esse acampamento, onde as pessoas ficavam acampadas e tal, e passavam um tempo ali trabalhando no campo, aquela coisa toda. E aí, chegando lá, ele acaba encontrando um menino que se chama Janusz. Gente, as pronúncias estão completamente incorretas, tá? Eu não faço a menor ideia como se fala polonês. Janusz, ele é um cara, tipo, as pessoas todas olham pra ele já com um olhar de... Ele é muito charmoso, né? Ele é bonito, ele é interessante, ele é inteligente, ele tem uma atração ali, um magnetismo, né? E, logicamente, o Ludwig começa a olhar pro Janusz. E aí a gente vai percebendo que é um momento também de muita descoberta. O Ludwig, ele vem passando por um momento de muita descoberta desde a infância. Tá ali naquele momento já de final da adolescência, início da vida adulta. E ele vai descobrindo a sexualidade dele, e ele vai percebendo que ele é um cara homossexual. E aí ele conhece o Janusz nadando no rio, pelado. Aí eles começam a conversar, começam a ter uma troca ali entre eles. E aí eles começam a ter uma relação de amizade naquele acampamento. A gente vê um negócio muito legal também, que é a influência do Quarto de Giovanni nesse livro, e também pro autor do livro, porque na época, na Polônia, você não podia ler ou assistir o que você quisesse. Tinha um órgão dentro do governo que fazia uma censura, definia o que era aceitável ou não de ser lido, de ser visto, etc. E o livro Quarto de Giovanni, do James Baldwin, não era aceito. Ele não podia entrar na Polônia. O Ludwig conseguiu, num sebo lá escondido, não sei o que, conseguiu achar esse livro, e aí ele fazia toda uma coisa, tirava a capa do livro, colocava uma outra capa pra poder ler o livro, e aí ele acaba emprestando esse livro pro Janusz, ele começa a ler, eles começam a conversar um pouco sobre o livro, e a gente vê um assunto interessante, e depois eu vou tratar um pouco mais quando eu for falar sobre essa questão do anticomunismo do livro. Porque o James Baldwin era um autor americano, e a gente percebe que mesmo sendo um país muito fechado, existia uma influência de cultura americana, principalmente para as pessoas que não se viam parte do padrão, do que era esperado para aquela sociedade conservadora e soviética da época, porque os Estados Unidos, eles eram vistos, e eles ainda são vistos por muitas pessoas do mundo inteiro, como aquele país onde a liberdade é garantida, onde você pode ser quem você é, fazer o que você quiser. E o Ludwig, ele já tinha percebido que ali, naquela atual conjuntura daquele país, da situação toda, ele não ia conseguir viver a vida dele autenticamente. Então, o Quarto de Giovanni, ele existe muito nesse livro pra já demonstrar um pouco, não só a questão de autoidentificação da sexualidade, etc., mas eu acho também como uma pontinha de cultura americana chegando ali naquele país que era muito fechado. E aí, depois disso, eles saem do acampamento e vão viver coisas, né? Que é um livro de romance e tal, acho que vocês já vão imaginar pros lugares que aquilo ali vai. Mas o que eu acho muito interessante, até pra gente começar a falar de opinião, é pontuar que a história dos dois, ela começa a ficar muito difícil, porque Ludwig, que é o nosso personagem principal, ele começa a ficar cada vez mais revoltado com a atual conjuntura do país, né? Com o governo do país, com as proibições, etc. E com também o racionamento de comida que começa a acontecer, porque a família dele tem muita dificuldade de comprar comida, as pessoas no geral têm muita dificuldade de comprar comida, os preços mudam toda hora, a economia do país está cada vez mais complexa. E por outro lado, Janusz, ele é um cara que ele quer mais viver por aparências, então ele tá disposto a viver uma vida escondida com Ludwig e expressar a sexualidade dele de uma maneira mais reservada, para que publicamente ele seja um cara membro do governo, ele circule pelas pessoas mais influentes, etc, etc. Então aquilo tudo começa a se tornar difícil. Como manter uma relação quando vocês dois têm visões de futuro diferentes, né? Quando vocês dois querem se expressar a sua verdade, a sua personalidade de formas diferentes. Então esse livro, ele traz uma vibe muito Me Chame Pelo Seu Nome, no sentido de trazer ali uma descoberta de orientação sexual numa época ainda onde isso era um grande tabu mundialmente, não só num país mais fechado, que era muito visto como oriental, embora a Polônia de hoje em dia não aceite essa colocação de Europa Oriental e sim de Europa Central, porque o oriental ainda tem muito essa visão de conservadorismo que, por exemplo, Rússia, Lituânia, até Ucrânia trazem, e porque a Polônia foge muito dessa época do governo soviético. E a gente já vai entrar nesse detalhe que eu tô tentando segurar ao máximo possível pra deixar isso mais pro final, porque eu quero falar de outras coisas antes. Bom, então como eu falei, ele tem essa vibe meio Me Chame Pelo Seu Nome, dessa descoberta da sexualidade numa época diferente, e obviamente numa Europa, embora numa Europa muito diferente de Me Chame Pelo Seu Nome, mas ele traz esses outros detalhes, essas outras nuances que pra mim são muito legais, que são as questões políticas e sociais desse país. Então ele é um livro que te faz conhecer mais uma sociedade, conhecer mais questões políticas de guerra, questões geopolíticas da época como um todo, que
pra mim hoje, isso é o grande diferencial que eu procuro nos livros que eu leio, sabe? Essa coisa de você aprender um pouco mais com as histórias. Eu gosto de estar entretido, eu gosto de ler uma farofa, eu gosto de entretenimento, mas hoje em dia, pra eu definir um livro que pra mim é marcante, que é 5 estrelas, que é favoritado, que vai ficar na minha cabeça e que eu vou falar dele com paixão, eu preciso sentir que o livro me acrescentou alguma coisa. Então não é só me deixou entretido e eu fiquei ali, as horas passaram e tal. Eu quero tirar alguma coisa desse livro. E eu tiro desse livro não só uma vivência de descoberta LGBT, que eu passei por ela, então eu gosto de ler aquilo porque eu gosto de me ver, me enxergar na literatura, mas esse livro acrescenta muitas outras coisas que eu nunca nem parei pra pensar, que eu nem sabia, né? Então ele traz um romance muito realista, principalmente um romance de um cara gay que vive num lugar ainda onde ele não consegue se expressar muito bem sobre a sexualidade dele. E eu me vejo nesse lugar porque eu também passei por essas reflexões nos anos 90 também, né? Me identifico como uma pessoa que, desde quando eu me lembro de existir, eu já sabia que eu não era um menino tradicional. Eu já sabia desde o princípio que eu não queria viver uma vida tradicional, que eu não me identificava com o que era esperado de um homem cis heterossexual. Eu vim de uma família extremamente feminina, né? Tipo, a minha avó teve 4 filhas, meu pai não teve nenhuma presença na minha vida, nenhum avô meu teve presença na minha vida. Eu tinha tios e tal, primos, mas que ninguém do meu convívio diário. Então, pra mim, desde o princípio, eu sabia que eu não era um menino que ia ter uma vida tradicional, casar com uma mulher, ter filhos, etc. Eu sabia que nada disso ia acontecer na minha vida desde muito cedo, gente. Desde, sei lá, eu me lembro assim, com jardim de infância, 4, 5, 6 anos de idade, eu já fazia esse tipo de reflexão na minha cabeça, do tipo, eu gosto de menino. E isso sempre foi muito problemático na minha cabeça, porque eu vim de uma família que, por mais que fosse muito feminina, uma família muito, não vou dizer conservadora, mas uma família em que não existia esse papo de ser gay. Ninguém era gay na minha família, ninguém falava sobre isso. Então eu consigo me ver muito nessa história, embora não seja muito parecida, mas eu consigo me ver muito nessa história, porque eu também depois, quando eu entrei na minha adolescência, eu não sabia. Gente, pra vocês terem uma noção, tá? Eu só fui dar a mão pra um namorado na rua com o Rafael. Eu conheci o Rafael em 2020. Eu já tinha 32 anos de idade. Só com 32 anos de idade que eu andei de mãos dadas com um namorado na rua. Até aquele momento, no meu namoro anterior, eu namorei 5 anos. Namorei 5 anos antes do Rafael e eu não andava, a gente não andava de mão dada. A gente não se beijava muito na rua, só em porta de balada gay e tal. Mas na rua mesmo, andar na rua, na praia e tal, a gente nunca demonstrava carinho. Exatamente por medo. Os dois tinham muito medo, tinham muita vergonha de tudo isso. Então, é sempre muito interessante ver a vivência de um homem gay, de uma outra cultura, e ver como, mesmo sendo em outra cultura completamente diferente da nossa, existem muitos aspectos que são universais. Mas pra mim, o Nadando no Escuro, ele é um livro que me mostra um romance realista e que me traz todas essas outras discussões de visão política, de visão de mundo, que eu tenho até hoje, né? Inclusive dentro da minha casa. E fazendo essa releitura, esse livro me tocou de tantas formas. É um livro tão bem escrito, ele é tão emocionante, ele é tão lindo. A relação dele com a própria família, como ele tenta navegar nesse universo, nesse lugar que não aceita ele, e que ele, tipo assim, precisa achar uma forma que não seja egoísta, que seja autêntica, de vivenciar tudo isso e ao mesmo tempo de se preocupar com outras pessoas que não tenham o que ele tem, ou tentar encontrar uma forma de aprender a viver e navegar isso, mas de novo, sem deixar outros pra trás, né? O Ludwig, diferente do Janus, ele tem essa visão de coletivo, tipo, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí quero entrar então na questão da propaganda anticomunista. E aí eu vou falar muito uma visão minha. Eu sou uma pessoa de esquerda, né? Falo sobre isso abertamente, sempre falei disso e venho falando disso mais ainda. Mas eu acho que os exemplos que a gente tem de comunismo no mundo, eles não são exemplos exatos do que o comunismo deveria ser quando ele foi pensado. E eu acho que o povo polonês, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, até vendo pelo próprio ponto de vista do autor, existe uma resistência muito grande do que a União Soviética teve de impacto na vida deles naquela época. Então, eu sinto que hoje em dia existe uma fuga do tipo, a gente não quer que esse passado volte. A gente prefere tocar daqui pra frente e deixar um pouco essa visão mais conservadora pra trás. Outros livros até que retratam o comunismo, como por exemplo, até quando eu li A Cidade do Sol, né, que fala da influência da União Soviética no Afeganistão, mostram pontos positivos e negativos do regime. Por exemplo, as mulheres, elas tinham liberdade pra estudar, pra trabalhar, etc. Mas em compensação, outras coisas eram inaceitáveis, como por exemplo, ser gay. E além disso, o que o Thomas, o autor, traz também pro livro é toda essa questão do impacto econômico pro país e como era muito difícil
difícil sobreviver e ter emprego e ter, né, uma vida. Tipo, o custo de vida era louco, bizarro. Comprar carne era muito difícil, né? Isso é falado no livro. E até respondendo essa seguidora que falou sobre isso, de esse livro é uma propaganda anticomunista, eu acho mais que esse livro é uma propaganda anti-União Soviética. Porque eu acho que a União Soviética como um todo, ela acabou manchando muito a visão do comunismo pro mundo inteiro. Lógico que existe muita propaganda anticomunista feita pelos Estados Unidos que também aconteceram pra deixar o comunismo como um todo sendo visto como o comedor de criancinhas. Mas eu acho muito interessante ver o ponto de vista de uma pessoa que passou por essa situação, que vivenciou o governo soviético na pele e que se sentiu visibilizado por isso. E que pra ele, a visão de eu preciso me libertar disso eu preciso ir para os Estados Unidos. Embora também seja dito no livro que os Estados Unidos não era a única opção. Existiam outras opções. No final das contas, o que ele queria era fugir da Polônia. Mas os Estados Unidos, seu grande imperialismo cultural, né, ele chega no mundo inteiro e ele se coloca, né, uma autopropaganda de aqui é a terra da liberdade, aqui é a terra onde você pode ser quem você quiser ser, etc, etc. Parcialmente é verdade, mas também tem um ônus bastante grande. E eu acho que a grande reflexão desse livro é exatamente essa. É a vivência desse cara nesse lugar, como ele se enxerga, inclusive como que ele enxerga a importância dele pra fazer algo de diferente. E tem uma parada que acontece no final, que eu não vou dizer aqui porque seria spoiler, mas que eu acho que arremata melhor o que acontece efetivamente com os Estados Unidos nesse livro como um todo. Porque, como eu falei desde o princípio, ele já começa a contar o livro dizendo que está nos Estados Unidos. Então ele efetivamente chega aos Estados Unidos. E aí o livro é o decorrer dessa trajetória toda. Mas no finalzinho, eu acho que a gente tem uma reflexão ali muito interessante de, mas e aí? Valeu a pena? Não valeu a pena? Os Estados Unidos é muito melhor? Não é? Como ele se sentiu estando lá? Não estando mais na Polônia? Você vai ter que ler o livro pra entender qual que é a reflexão final desse livro. Mas eu acho uma reflexão muito importante pra gente, principalmente pra gente que é LGBT, entender o nosso povo, a nossa comunidade espalhada pelo globo e como cada lugar oferece desafios diferentes, embora muitos desses desafios sejam parecidos. Talvez a forma ou as razões de por que as pessoas passam por esses desafios sejam diferentes, mas no final das contas a gente passou por muita dificuldade, independente de onde a gente nasceu. Até nos Estados Unidos a homofobia é extremamente presente e é uma pauta que nunca vai morrer. Lindo, gente, extremamente bem escrito, incrível, um livro super curto, 240 páginas. Eu sei que, olha, agora eu agradei você. Que delícia de história, não precisava ter uma página a mais, uma página a menos. Assim, todas as nuances, toda a construção do relacionamento entre eles, as outras pessoas em volta e o impacto delas na vida dos dois. Lindo, assim, incrível, maravilhoso. Que foda que esse livro finalmente saiu em português e agora todo mundo pode ter acesso a ele. E assim, muito obrigado pela Astral, pela editora, né, ter acreditado na minha dica quando a gente conversou sobre isso na Bienal. E muito obrigado de novo por ter me chamado pra fazer parte da divulgação desse livro. Ele é realmente muito importante pra mim e eu gosto de deixar essa história bem contada, de por que esse vídeo tá acontecendo, pra deixar muito claro que independente de qualquer coisa, de publicidade, o que quer que seja, essa é uma história muito importante pra mim há 4 anos. Fora que eu amo essa capa. Eu amo essa capa. Só acho que a escrita aqui atrás podia ser em branco, tá, Astral? Que no laranja ficou meio difícil pra enxergar um pouco, assim, quando tem menos luz, ficou um pouco difícil de enxergar, aqueles que dão o feedback. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês a ler Nadando no Escuro. Uma história muito, muito, muito legal, muito bem contada, incrível. 5 estrelas, favoritado, um dos meus livros favoritos da vida. Eu acho que vocês não vão se arrepender. Dá um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal, manda pros amigos, pra todo mundo. Não deixa de usar o link do Livraria em Casa que tá aqui na descrição do vídeo, por favor, se você for comprar. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.